Permissões de acessos no Bittrex 24. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre as permissões e como você consegue trabalhar e restringir alguns acessos de acordo com a necessidade da sua empresa. E para isso eu já estou aqui na tela e vou destacar ela para poder explicar. Então vamos lá. Vale reforçar, o local que a gente está trabalhando é dentro do CRM, tá? Então é a entidade de CRM. Então permissões de acesso, de tarefas, de inventários, entre outras, até do Contact Center, elas vão estar armazenadas neles mesmo. Então, em cada determinado módulo do CRM. Então, o que eu vou estar tratando aqui fala somente de restrições do CRM. Então, para isso, a gente tem algumas maneiras de trabalhar, né, as funções e as restrições. Então, o primeiro passo, para me encontrar esse painel, eu venho em configurações, eu tenho aqui todo o painel, em cima configurações, permissões de acesso. E aqui eu venho em CRM. Então, e aqui eu vou colocar o nome da função desse cargo. Então vamos colocar lá, vendedor 01. E agora o que eu quero que ele veja, né? O que eu quero apresentar para eles e o que eu não quero apresentar. Então vamos lá. Campos de contato, negado, para ler, adicionar, atualizar. Então aqui, se você colocar, né? Ele vai ter somente os dados dele, tudo aberto. Para adicionar, ele vai ter acesso. Para atualizar algum dado de contato, ele vai ter acesso. Ele vai poder excluir algum lead, ele vai poder extrair esses dados, ele vai poder importar. Então aqui pode ver que ele está tudo fechado. Então eu posso fazer o quê? Aqui vamos colocar um exemplo que a gente está utilizando uma pipeline de vendas 1 e eu quero que ele tenha acesso a essa pipeline. Então eu tenho aqui a pipeline. Se eu clicar aqui no mais, ele vai mostrar os campos dessa pipeline. Então ele vai mostrar se ele pode ler, se ele pode adicionar, igualmente ao campo de contato acima. Outra coisa aqui também pode ver que tem negócios em desenvolvimento, criando documentos, fatura, e esses dados aqui ele vai mostrar, pode ver que é em desenvolvimento, criar documentos, fatura. No caso, se for, vamos iniciar lá, início do atendimento. Né? Então, se você tiver teu fluxo de vendas aqui, você vai conseguir apresentar os dados que você queira. Então, vou dar um exemplo que esse vendedor, ele vai somente até a fatura, né? E aqui é outra pessoa que vai acessar. Então, eu deixo aqui aberto esses campos. Vou dar um exemplo, acesso pessoal. Eu posso deixar todos eles pessoal. Aliás, excluir não, eu não quero que ele exclua, porque eu tenho lá um gerente de vendas que vai cuidar desses dados para que eles não se percam. Aí vai depender de como a sua empresa vai trabalhar, quem vai cuidar de cada setor. Mas digamos que daqui para frente vai ser outra pessoa que vai assumir. Então aí você vai lá, cria um novo cargo, vou colocar vendedor 1. Então digamos que eu vou puxar agora para assumir esse campo, eu vou colocar um vendedor 2. Então vou dar um exemplo aqui, coloquei vendedor 1. Eu venho aqui e vou adicionar o vendedor 2, correto? Então, daqui para trás está negado. Vamos abrir o campo que a gente colocou, que é o negócios vendas 1. Então, daqui vai estar negado para ele. E esse vendedor que eu estou criando agora, daqui para frente vai estar aberto. Então, ler, adicionar, atualizar, eu vou deixar aberto para ele, né? Eu vou colocar como pessoal, né? De acordo com a função. Opa, excluir, não. Então, ele vai poder... Esse outro vendedor, ele vai ter do acesso de andamento para frente. Então vamos lá, aqui vai ter no caso aqui vai ter um vendedor e na sequência vai ter outro vendedor. Tá, beleza. Mas agora eu criei as funções, mas eu preciso colocar a pessoa em determinada função. Então como é que eu vou fazer? Aqui eu venho adicionar permissão de acesso. Então eu venho aqui, vou colocar usuários. Eu tenho aqui um usuário que é a bolinha estagiária, que é a minha gatinha. Eu coloquei só para mostrar como funciona. E aqui eu vou selecionar qual é o cargo dela. Vendedor 1 ou vendedor 2. Feito isso, eu dou um salvar. E aí ele já vai ter acesso ao que eu acabei de configurar, né? Então, de acordo com as restrições do CRM. A minha sugestão é sempre você ter um usuário adicional, igual eu fiz aqui para fazer alguns testes, se você não está seguro das funções, das permissões, dos dados, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, colocar nesse formato. Então, assim, aqui a gente organizou as funções dentro do CRM demanda. Agora, a gente tem outro campo que a gente pode complementar para poder facilitar, porque assim, ó, aqui eu posso trabalhar praticamente todas as funções da minha empresa, que ele vai poder ver, o que não vai poder ver dentro do CRM. Mas tem um campo, ou tem uma diferença na configuração do CRM, que é a respeito das tarefas, das demandas quando são criadas para um determinado operador. Exemplificando isso, né, para ficar um pouco mais fácil. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que aqui
né? Eu vou colocar aqui, eu tenho uma tarefa de criar documentos nesse espaço mesmo. Eu vou colocar lá uma tarefa automática, né? Criar tarefa. Tarefa, vou colocar o modelo aqui. E aqui eu tenho a bolinha estagiária. Então, quando cai aqui, cria-se uma tarefa para ela. Certo, agora imagina a situação que eu tenho várias automações aqui. Então, inúmeras, dezenas de automações aqui. E a bolinha não vai fazer mais parte da minha equipe. Então, como que eu vou fazer para alterar de uma maneira automática ou que tenha menos trabalho para toda vez que eu realizar uma edição de usuário, de colaborador, isso não seja afetado. Então, cause todo esse transtorno de alteração. Então, tem uma maneira para a gente poder trabalhar isso. Vamos lá. Aqui em convidar, a gente tem o espaço de estrutura da empresa. Eu clico em editar e eu tenho aqui os departamentos. Então, vou colocar o departamento de vendas. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o usuário dentro da minha intranet e eu vou colocar aqui como supervisor ou colaborador, né? Vamos lá. Eu coloquei a bolinha aqui nesse espaço e o que eu vou fazer? Vou voltar lá no CRM agora. Vou ver aqui. Venho lá nas regras de automação novamente, onde eu estava. E aqui, em vez de selecionar o responsável, o nome da pessoa, então, não colocando essa singularidade, né? Eu venho aqui e separo por departamentos. E lá eu coloquei departamento de vendas. Então, todos os funcionários e aqui já está a bolinha. Então, dessa maneira eu faço aqui e dou um salvar. Então, o que acontece? Quando eu vou até fazer um negócio teste aqui. Teste. E quando criar uma tarefa, ele é para criar com um dado da nossa estagiária, né? Então, vamos ver. Aqui, criou uma tarefa. Vou abrir a tarefa. E aqui está a bolinha estagiária. Então, o que vai acontecer? Se você tiver várias ações, várias demandas dentro do CRM, várias automações, é muito mais fácil você separar por setores para poder organizar. Então, dessa maneira, basta você alterar um usuário de função quando você realizar essa substituição, que vai causar muito menos transtorno, né? É muito mais fácil para você realizar todas essas alterações. Então, é um vídeo rápido, espero que ele tenha ajudado. Se ajudou, dá um like, se inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta, escreve aqui embaixo. Valeu, até mais.